Olá, bem-vindos a mais uma Hora da Matemática. Na última aula, terminamos com a frase medir é comparar. Vamos entender um pouquinho melhor o porquê disso? Essa atividade de medir, ela acompanha a humanidade desde lá os seus primórdios. Lá nas primeiras aulas até falamos um pouquinho sobre um registro que era feito em ossos e encontrados em cavernas e etc. É uma história bastante comprida, porém também muito interessante. Valeria a pena uma pesquisa. Porém, como é que foram os primeiros registros feitos sobre medição? Aliás, nem só os primeiros, até pouco tempo se usava bastante isso, usando partes do corpo. Como é uma história comprida, como eu já falei, nós vamos usar alguns exemplos. Hoje trazemos o Egito. Foram encontradas medidas que era feita com referência no corpo do faraó. Então, esse cúbito era a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio do faraó. Eles também utilizavam um palmo, que era a medida da distância do dedo indicador até o dedo mindinho juntos, diferente do nosso palmo. Também usavam a polegada, que era a distância entre as laterais do dedão da mão, ou polegar. Todas essas medidas, elas ainda existem até hoje de certa forma em certas regiões, inclusive no Brasil, onde, por exemplo, nós medimos as telas dos aparelhos em polegadas. Mas, por conta dessas medidas serem feitas com comparação a partes do corpo, elas se tornaram bastante complicadas, porque as partes do corpo diferem de pessoa para pessoa. E em função da comercialização, da industrialização, se tornou necessário padronizar as medidas. Foi criado, então, um sistema chamado Sistema Internacional, também conhecido aqui no Brasil pelas letrinhas SI. E nós já usamos bastante medidas padrões desse sistema, que são o metro, o quilograma e o segundo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a medição do tempo. A necessidade humana de medir o tempo, ela acompanha toda essa história das medidas dos seres humanos. E como é que se faziam as primeiras medições? Antigamente não existiam relógios. Como é que se media esse tempo, então? Comparando os acontecimentos da natureza. Era muito fácil, antes de aparecer a iluminação elétrica, a poluição e as grandes cidades, de se fazer observação da natureza. Era fácil observar os movimentos do sol, da lua, das estrelas e fazer uma comparação desses fenômenos com os seres vivos. Era fácil perceber o clima, a mudança do clima de acordo com a mudança da configuração do céu, das estrelas. E era dessa maneira, fazendo essas comparações, que se mediu o tempo anteriormente. Aqui nós vamos ter um exemplo. A observação do céu, ela começou desde os primórdios da humanidade. E foi possível identificar, e ainda é possível fazer isso, por meio desses pontinhos, conjuntos de estrelas que adquirem um determinado formato. Esses formatos, eles acabam recebendo nomes, e isso se identifica como constelação. Trouxe aqui um exemplo para nós vermos, que é uma constelação muito conhecida nossa aqui do Brasil, chamada Cruzeiro do Sul. Ela é formada por essas estrelas aqui. E a gente consegue perceber facilmente ligando essas estrelas e se forma então uma cruz pela ligação. Por isso ela se chama Cruzeiro do Sul. Então é esse conjunto de estrelas que tem uma aparência de cruz, dá-se o nome de constelação. Existem muitas constelações. E o que acontece? A movimentação de uma constelação no céu era percebida
bem facilmente pelas pessoas antigamente. E a relação dessa movimentação com a modificação do clima. Dava para perceber, por exemplo, facilmente que o clima mudava de tempos em tempos e quais eram as constelações ou esses formatos que se via no céu naquela época. E era dessa forma que se fazia a medida do tempo antigamente. Hoje é mais fácil, temos os relógios, é bem mais fácil. Mas aqui o que foi possível? Como é que eles se controlavam? Marcavam eventos, por exemplo, a partir da modificação da Lua. Então se marcava um evento assim, daqui a 2 luas, daqui a 3 luas. E o que significava isso? Cada lua significava aquele período que a lua fica numa determinada fase. As 4 fases, né? Crescente, cheia, minguante e nova. Esse processo ainda existe em algumas partes do mundo, não para nós aqui na cidade, mas ele ainda está presente. Desde lá os primórdios, foi possível a criação de objetos para ajudar essa medida do tempo. Aqui nós vemos um objeto chamado relógio de sol. Aqui vemos uma ampulheta e aqui vários outros sistemas. Vamos estudar melhor depois. Toda essa medição que se fazia do tempo ajudou na criação daquilo que hoje nós usamos, que é o calendário. Esse nosso calendário atual, ele tem essa configuração de representar um ano. Esse ano é dividido em 12 meses. Os meses são divididos em semanas, cada semana tem a duração de 7 dias. E aí nós temos essas configurações todas aqui, olha. Cada dia tem a duração do que se chama de 24 horas. Cada hora, 60 minutos, cada minuto, 60 segundos. E existem outros conjuntos que também fazem parte do nosso dia a dia. São conjuntos de anos. Nós temos conjuntos de 10, de 100 e de 1000 anos. De 10 anos é chamado década, de 100 anos é chamado século e de 1000 anos é chamado milênio. Também é possível nós percebermos que existem anos diferentes, que são chamados bissextos. São anos em que o mês de fevereiro tem 29 dias. Ele acontece de 4 em 4 anos. E por quê? Porque um ano verdadeiro, ele tem a duração de 365 dias e 6 horas. Mas se nós considerássemos essas 6 horas, a cada ano o horário do ano novo seria diferente. Para que isso não acontecesse, o que foi combinado? Que essas 6 horas elas iam se juntar e depois de 3 anos, no 4º ano, essas 6 horas juntas formariam 24 horas, que é um dia. E esse dia então foi acrescido em fevereiro, que era o mês que tinha menos dias. O porquê os meses têm quantidade de dias diferentes, 30, 31, e no caso fevereiro, que tem menos ainda, é uma história também bastante comprida, bastante interessante, mas teve muita confusão para que se chegasse ao calendário que temos hoje. Vale a pena também uma pesquisa. Mas todos esses conhecimentos para nós, eles são extremamente importantes no dia a dia. Por hoje vamos ficar aqui, mas na próxima aula vamos entender melhor a importância de todos esses conhecimentos. Até lá!